Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um texto que, à primeira vista, parece um verdadeiro enigma, sabe? Poético, denso, quase um fluxo de consciência. E vamos tentar encontrar a lógica, a história que ele quer contar. Preparados para a gente desvendar esse mistério juntos? E olha, o texto já começa assim, sem meias palavras, uma declaração de poder, de ameaça que nos atinge em cheio. Não tem nada de subtil aqui. É uma explosão de conflito logo de cara. E a primeira coisa que a gente pensa é: exatamente. O que é que se está a passar aqui? Essa é a pergunta que vai ser o nosso guia. Pode parecer um caos de ideias, mas a ideia aqui é justamente essa. Peça por peça, vamos montar este quebra-cabeças e ver a história fascinante que se esconde por trás dele. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Vamos começar pelo conflito central, a tal invasão do precioso. Depois, vamos ver como o narrador afirma o seu poder. Em seguida, embarcamos na viagem mental incrível que ele descreve e, por fim, tentamos entender como tudo se amarra na sua lógica da ilusão. Então, vamos a isso. Ok, primeiro ponto, o coração do conflito. Antes de toda a viagem cósmica e das declarações de poder, a história começa num lugar muito íntimo, muito pessoal. Fala sobre a violação de algo que o narrador considera sagrado, algo precioso. E aqui está a agressão. Reparem que não é uma agressão física, é mental. Uma força hostil invade o espaço mais privado do narrador, o pensamento, com uma intenção muito clara: destruir. A questão é, o que é essa coisa tão valiosa que está a ser atacada? E a resposta vem do próprio texto. Essa preciosidade não tem nada a ver com dinheiro, ouro ou diamantes. É algo muito mais fundamental, ligado à essência do ser, ao seu DNA molecular inicial. Pensem nisso como a nossa identidade mais pura, a nossa essência. É isso que está sob ataque. Mas porquê? Qual a motivação por trás disso tudo? O texto atribui emoções muito humanas ao invasor. Medo, inveja, ciúme, revolta. Ou seja, a invasão não é um ato aleatório de poder. Ela é alimentada pela insegurança, pelo ressentimento. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O narrador deixa de ser a vítima de uma invasão e transforma-se numa figura de poder absoluto esmagador. Vamos ver como essa dinâmica se desenrola. E o contraste aqui é gritante. É como se víssemos um espelho. De um lado, o narrador, que se descreve como tendo poder demais, alguém capaz de tirar vidas. Do outro lado, o adversário, que é reduzido a um conjunto de fraquezas, medo, inveja, ciúme. Alguém tão intimidado que o texto diz que nem respirava. E isto tudo leva a este momento. Não é só conversa, é um desafio direto, lançado na cara do adversário. O narrador está tão seguro da sua superioridade que ele praticamente convida ao confronto, prometendo uma resposta final e definitiva. Certo. A partir deste confronto direto, a coisa toda ganha uma escala, cósmica. O campo de batalha deixa de ser só a mente de uma pessoa e expande-se para o universo inteiro. Mas, como a gente vai ver, uma coisa está totalmente ligada à outra. E esta frase é a chave para entender tudo o que vem a seguir. O texto diz-nos claramente: não estamos a falar de uma viagem espacial a sério. Toda esta paisagem de naves e planetas é uma metáfora para o alcance infinito do pensamento humano. Para nos mostrar essa imensidão, o narrador começa a pintar umas imagens mentais de uma escala absurda. Primeiro, este prédio, alto demais, que parece tocar o céu. Imaginem isso como uma ideia, uma construção mental tão grande e complexa que quase escapa à nossa compreensão. Ok, temos o prédio gigante. E como é que se viaja por estes espaços da mente? Com uma nave grande, um veículo do pensamento, capaz de cruzar as distâncias enormes da imaginação. E o destino final desta viagem, nada menos que outra dimensão planeta. Isso mostra de uma forma brilhante a capacidade da mente não só de viajar, mas de criar e explorar realidades inteiras a partir do nada. Chegamos então à parte final, onde o narrador meio que revela o segredo por trás de todo esse poder, de todas essas viagens. E não é magia. É um domínio profundo da estrutura do pensamento, do tempo e daquilo que ele chama de ilusão. Então, o ponto central é este. Toda essa complexidade cósmica, todo esse poder, pode ser entendido e dominado. É descrito como um truque de ilusão, o que sugere que a realidade que percebemos pode ser manipulada por quem entende as regras do jogo.
E o texto até apresenta o que parece ser o seu método, a sua arquitetura lógica. Temos estes passos: fator, faturação, menção, medição. A gente não precisa de saber o significado exato de cada um. O importante é a ideia de que existe um sistema. É como se o narrador dissesse: para dominar a realidade, eu primeiro identifico um elemento, depois analiso, dou um nome e meço. É um processo para transformar o caos em ordem. Mas para que tudo isso? Qual o objetivo final dessa lógica toda? O texto diz que é para alcançar a sabedoria. Não se trata só de ser inteligente, mas de compreender os mecanismos da realidade, entender como o antes se transforma no depois e como navegar nesse fluxo. E aqui chegamos ao poder máximo do narrador. Através do domínio desta lógica da ilusão, ele afirma que consegue manipular o próprio tempo, mover-se entre o passado, o presente e o futuro como se não fosse nada. E, para fechar, o texto deixa-nos com esta ideia, que dá até um nó na cabeça. A sugestão de que esta linha de pensamento inteira, esta jornada complexa, talvez já tenha sido pensada e concluída por alguém, em algum lugar do universo, em algum momento. E assim, o texto deixa-nos com uma última pergunta no ar. Se o pensamento é tão poderoso que consegue construir universos e dominar o tempo, então, que parte da nossa realidade é apenas um truque da nossa própria mente? É algo para se pensar, não é?